Cara, isso é simplesmente bom demais! Começou mais Pedreira, eu sou o Mark Hulis e o metal está de volta, pelo menos pra mim, né? Sim, o Max Cavaleira voltou com mais uma banda e ele está tocando dessa vez na banda do filho. Eu havia anunciado quando eles lançaram a primeira música, uns meses atrás, e finalmente nós temos agora o disco completo do Go Ahead and Die. E é um disco alucinante. Cara, Go Ahead and Die é um projeto do Igor Amadeus Cavaleira, junto com seu pai Max Cavaleira. Max Cavaleira que ali é conhecido por algumas bandinhas pequenas aí, coisa e tal, tipo Sepultura, não sei se vocês já ouviram falar. Mas aqui eu faço questão de frisar que a banda é do filho. Isso porque, pelas entrevistas e os releases que eu dei uma lida, quem tá compondo e quem tá organizando o disco é na verdade o Amadeus. Eu acho que isso é uma coisa que até dá pra perceber, porque o disco conta ali com dois pontos de vista interessantes que estão o tempo inteiro brigando, né? É possível você ver essa influência do metal atual no disco, que eu imagino que seja uma influência do Amadeus, né? E tem vários momentos no disco que parece aquele rock bem dos anos 80, do comecinho dos anos 80, quando essas bandas tipo Cannibal Corpse e o próprio Sepultura estavam começando, né? E que eu imagino que isso venha da conexão ali entre o pai e o filho. E daí eles estavam, né, por causa da pandemia, eles resolveram montar uma banda, né? Quando começou a pandemia, o Max Cavaleira chamou o filho dele para ir morar na casa com eles, e eles acabaram tendo muito tempo livre. Até tem uma entrevista que o Igor comenta que o pai dele é o cara mais ocupado do mundo, né? Uma mega estrela do rock não deve ser muito fácil. E eles acabaram tendo bastante tempo livre porque não tinha muito o que fazer durante a pandemia, né? E eles aproveitaram para ver um monte de filme de horror, né? Um filme de terror antigo, esses filmes preto e branco, coisa e tal. E de vez em quando se reuniam ali, juntavam e faziam uns jams, né? Faziam umas improvisações, umas coisas. Tocavam junto com umas coisas legais. E dessas improvisações eles perceberam que tinha algo interessante ali, né? E eles começaram a trabalhar o material. Fizeram uma musiquinha aqui, uma ali, coisa e tal, e eventualmente gravaram uma demo. É muito engraçado até porque eles fizeram essa demo usando uma dessas drum machines. Não sei se vocês sabem o que é, um desses sintetizadores que você pode montar ritmo e ele funciona como um sequenciador. E você pode, né, você toca ali um riff, põe, daí ele vai fazendo repetição, aí você faz uma sequência de bateria, prende, ele fica tocando. É bem interessante isso. E daí só depois que a banda estava formada, eles tiveram essa primeira demo, que eles resolveram ir atrás de um baterista. E quando eles resolveram, né, gravar finalmente o disco, o Max pediu uma ajuda pro amigo dele, o Arthur Risk, que é um produtor, engenheiro de som, e é um cara bem épico na música, principalmente no metal, né? E aí ele perguntou pro Arthur, cara, dá uma ouvida nessa parada, o Arthur achou super bacana, e daí o Max perguntou, pô, dá uma ajuda aí, a gente tá procurando um baterista e tudo mais. E o Arthur recomendou que ele procurasse o Zach Coleman. O Zach Coleman tinha acabado de lançar o disco Endless Wound com o pessoal do Black Curse. Ele também é membro da banda Canis, né? E daí o Zach foi ali pra casa do Max, encontrou o Max e o Amadeus, e os três passaram uma semana gravando esse disco. Aí eles pegaram essa parada que foi montada ali, vários sons e coisa e tal, meio organizado já, porque a produção praticamente foi toda feita pelo Amadeus, né? E eles mandaram pro Arthur pra dar aquela última ajeitada, sabe? Aquela sintonia fina e voilá! O disco tava pronto. E finalmente eles começaram a lançar algumas demos e coisa e tal do maravilhoso álbum Go Ahead and Die. O disco, cara, é um disco muito completo. Ele é feito com uma série de músicas bastante poderosas, tem muito riff. A bateria do Coleman ficou excelente, né? E combinou demais com o disco. Eu achei que ficou ótimo a combinação ali. O que eu achei mais fantástico, cara, da música foi o baixo. E eu acho que esse é um dos motivos que eu acho que o disco é a cara do Amadeus. Porque o Amadeus é que é o baixista ali na música. O Amadeus toca tanto guitarra, baixo e faz os vocais. E o baixo tem uma presença muito grande na música. Então, além dele detonar no vocal, cara, ele fez uns baixos alucinantes. E ainda compôs ali alguns riffs de guitarras que combinaram bastante com o disco. E sem contar as letras, cara, porque as letras são muito, muito interessantes. E foram compostas pelo Amadeus. Então, por isso que dentro da minha cabeça o disco é dele, né? É uma banda do Amadeus e ele chamou, velho, vem cá aqui, você que manja aí, dá uma guitarrinha,
você que faz um vocalzinho, toca aí na minha banda. Então o Amadeus acabou misturando ali nessa banda uma coisa bem punk, sabe aquela rebeldia do punk, assim, com aquela violência do thrash metal e esse rock pesado e reflexivo do death metal, né? As letras são bastante políticas, isso é uma coisa bem interessante e, cara, bem porrada, sabe? É pra você pensar e, no fim das contas, sair, quem sabe, quebrando aí uma vizinhança, quebrando um governo ou coisa parecida, né? Então essa mistura de death metal, thrash metal e punk ficou bastante interessante, cara. E essa é meio que a proposta do disco. Eu percebi muito que a bateria do Coleman é a parte que trouxe mais o punk. Ela tem uma bateria muito mais rápida, muito mais agitada. Tem aquela energia do punk, sabe? E parece que foi bem pensada para unir os elementos do disco. As guitarras ali é muito interessante que você percebe os 3 elementos na música, né? Então, vários momentos você tem a guitarra do punk, aquela coisa simples e bem repetitiva. Às vezes você tem o thrash com aquelas batidas fortes e pesadas e às vezes um death com aquela música bem forte, bem ressoante na cabeça, sabe? E o vocal, cara, o vocal é que ficou alucinante. Porque assim, a primeira vez que eu ouvi, eu achei que era o próprio Max cantando. Porque ele tem muito daquela coisa do Sepultura dos anos 80. Tem aquela atmosfera gutural da época, que meio que saiu de moda. Mas, cara, eu vou confessar, velho, me transportou pra adolescência, sabe? O vocal, na verdade, é feito pelo Amadeus e parece muito com o vocal do pai dele. E eu acho que ficou muito parecido com o vocal do Sepultura, porque me levou direto pra época que eu ouvi o meu primeiro disco de metal. A primeira vez que eu ouvi um disco de metal na vida foi o Arise do Sepultura. E, cara, quando terminou a primeira música que eles lançaram como demo, eu saí quicando, assim, tipo, meu Deus, eu tô naquela época, cara. Foi a mesma sensação. Agora, o mais importante do disco, que eu acho que talvez o pessoal não esteja prestando muita atenção, porque é em inglês e tudo mais, são as letras que tem uma conotação bastante política, né? E eles estão muito focados nessa situação que o mundo está vivendo agora, esse quadro mundial. Por causa dos problemas norte-americanos da política, dá para fazer uma correlação aí com o problema brasileiro da política, e por causa da pandemia e essas várias guerras que está acontecendo no mundo. Então é um exemplo muito interessante que você ouve a música Toxic Freedom, que ela fala ali sobre aquela mídia conservadora, as notícias que estão sempre falando sobre, condenando uma série de coisas, mas que no fim eles são meio complacentes com os crimes de ódio, né? Eles estão ali defendendo a brutalidade policial e até, quem sabe, ali defendendo um fascismo. Então é uma coisa bastante complicada, que os norte-americanos passaram por uma situação bem complicada com o presidente deles. Se você olhar aqui no nosso país não está muito diferente, né? A música Roadkill, por exemplo, ela fala sobre o bem-estar no mundo, sabe? Eles discutem muito a fome, o aquecimento global, a mudança climática, e que nada está sendo feito. Tem uma discussão sobre o papel do ser humano, né? O papel das pessoas na política, o papel dos políticos, que ninguém está fazendo nada. Assim como, por exemplo, a música Ice Cage, né? Que fala sobre os imigrantes, os refugiados e as pessoas de etnias não caucasianas nos Estados Unidos, né? E discute ali como o governo tem tratado essas pessoas como lixo. É até bem marcante isso na música. E o interessante é que você consegue trazer facilmente um paralelo com o nosso país, né? Talvez essa seja a genialidade do disco, essa seja a genialidade da música, essa universalidade, né? Você poder pegar um problema que está acontecendo no país. O Max e o Igor, eles vivem nos Estados Unidos, né? Então eles estão muito mais focados no problema deles lá. Só que isso atinge muito aqui, né? O nosso mundo. E a gente tem vivido uma situação bastante parecida, né? Aqui nós temos também o problema de ignorância, o problema de intolerância, principalmente vindo do governo, né? Então, dessa mesma forma, a música Truck Full of Bodies, cara, ela é realmente universal, né? É a música que começa o disco e ela faz você pensar em como foi o sofrimento das pessoas durante a pandemia. Então, muita gente morrendo em casa, você tendo que conviver com mortos na sua casa porque eles não conseguiam, o sistema não estava conseguindo retirar os mortos em tempo suficiente, a pandemia se espalhando, pessoas sofrendo com falta de ar, e não só o governo, mas todas as pessoas sendo egoístas e ignorando o problema. E deixando que a peste se alastrasse com muito mais força, né? E isso aconteceu no mundo todo.
É interessante que a gente vê isso muito acontecendo no Brasil, mas, cara, no mundo inteiro aconteceu isso. E até ele tem uma discussão interessante sobre o medo de você encontrar os seus próprios amigos e a própria família, porque, cara, no fim a morte pode vir através deles, né? Então, como eles fizeram o disco durante a pandemia, eles abordaram esse tema com muita força, né? Porque tá muito presente na nossa mente. E tá aí, né, cara? Go Ahead and Die. É uma banda de família, né? Fantástica ali, uniu pai e filho pra lançar esse disco alucinante durante a pandemia e fez a gente pôr a mãozinha na cabeça e pensar se as coisas estão certas nesse mundo. Ou aproveitar e morrer, né? Então, quer ficar ligado no mundo do rock? Se inscreve no canal para receber todo o conteúdo que a gente lança semanalmente. E procura a gente também no Facebook, Instagram, onde a gente posta coisas diferentes de vez em quando. E assista aqui embaixo também o nosso vídeo da semana passada, o Zombie, sobre a música Zombie do Cranberries. Me diz aí o que vocês acharam do disco. E até semana que vem, pessoal.